Oi, gente! Voltando para continuarmos a nossa leitura. Nas lives anteriores eu falei em prosperidade financeira e comecei no assunto relacionamentos afetivos, tá bom? Eu tô lendo este livro Mentes Informadas, para propagar o trabalho do professor Hélio Couto, que se chama Ressonância Harmônica, tá bom? Para podermos solicitar para o professor Hélio Couto a ressonância harmônica, precisamos fazer a leitura deste livro. Para ajudar vocês, eu estou fazendo essa leitura ao vivo, em lives de aproximadamente 1 hora, para que vocês possam seguir pela numeração das lives a leitura de todo o livro. Então agora o subtítulo é Eliminar a dor resultante de rompimentos ou perdas afetivas. A dor emocional decorrente de uma separação pode se tornar altamente limitante em alguns casos de rompimento afetivo ou luto prolongado. Muitas vezes, mesmo após anos de separação, podemos manter laços afetivos destrutivos que impedem a rotina das nossas vidas. Essas verdadeiras amarras que nos mantêm presos e sofrendo por antigos afetos podem ser desfeitas rapidamente com a ressonância harmônica. A rejeição causa a dor mais profunda que o ego pode sentir. Sentir isto acontece e inevitavelmente um dia acontece. O sentimento de perda é brutal. O mundo se abre sob nossos pés e nada mais importa ou tem valor na vida. Todas as nossas esperanças de amar e ser amado se desvanecem. Os olhos perdem o brilho ou o mundo torna-se cinzento. Uma profunda depressão é o resultado do sentimento de perda se isso não for contido a tempo. Esse processo pode levar anos para cicatrizar e pode destruir a vida da pessoa, que se torna amarga e ressentida, a um passo do desespero e de atos impensados. Quantos suicídios se originam de situações assim? A rejeição nos atinge desta forma porque acreditamos que não temos nenhum valor. Não passa pela nossa cabeça que isso não é um problema nosso, que é um problema do outro. Quando se tem o conhecimento e o controle da própria produção de neurotransmissores e hormônios, este sentimento de rejeição pode ser resolvido em questão de horas ou dias no máximo. Pois todo sentimento tem uma base bioquímica. É uma via de mão dupla. É possível criar e destruir. Então podemos tratar a situação de forma racional. Quando somos rejeitados, o que devemos fazer? O senso comum nos diz para rejeitar também, e talvez até odiar a outra pessoa. Seria este um contra-ataque lógico, só que neste caso a lógica não funciona. O que devemos fazer é continuar amando, emanando amor como sempre fizemos. Não importa o que o outro faz, devemos continuar amando sempre. E não de uma forma impessoal, e sim com o mesmo amor que sentimos. Na verdade, não deve haver nenhuma interrupção deste sentimento, independente do que o outro faça. Essa parte eu não entendo, mas ele está dizendo, ele vai explicar. O amor não deve cessar nunca. Desta forma, a dor não se instala e continuaremos felizes. Isso pode parecer utópico e impossível para quem lê apressadamente. Pode achar que isso não existe, que é teoria ou romantismo. Não é. Isso é absolutamente real e possível. Quando se atinge um nível de fusão com o Criador, isso passa a ser normal. Aliás, não poderia ser de outra forma. Quando nos tornamos amor, só podemos amar. Não há como ser diferente. É uma felicidade contínua. Amamos independente das circunstâncias. Mesmo rejeitados, continuamos amando o outro. Continuamos tratando bem, comunicando-nos
amando como sempre, embora não possamos expressar em sua totalidade o amor que sentimos, porque esse é um problema criado pelo outro. Esta é a única solução que existe, a única solução que funciona, a única atitude que podemos tomar para manter a nossa felicidade. É continuar amando sem cessar, pois o amor é tudo na vida. Eu, particularmente, esse trecho eu não concordo. Mas o professor Hélio Couto é um como é que eu vou dizer, um espírito muito evoluído, é um cientista, né? De todos os setores da vida ele estuda. De física quântica, de psicologia. Deve ter mais pra frente uma explicação disso, tá? Eu fiquei realmente com ódio da pessoa porque ela fez sacanagem e eu acho que a pessoa tem mais é que morrer. Eu penso assim, tá? Mas isso é dentro da minha visão de uma pessoa em processo evolutivo, ou seja, eu não sou uma pessoa evoluída e iluminada como o professor Hélio Couto, né? Mas quando uma pessoa faz sacanagem pra nós, o que a gente quer? Que a pessoa se dane, né? E não que a pessoa fique bem e ainda ficar amando a pessoa, não, né? Mas eu sei que a ressonância harmônica elimina todo o sentimento que a gente tem pela pessoa. Todo. Todo. A pessoa não tá mais sendo legal pra ti, pega e faz ressonância e pede pra esquecer a pessoa que tu deleta a pessoa da cabeça. É como se ela nunca tivesse existido. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Em alguns dias, a dor por uma paixão que por qualquer motivo não possa prosseguir pode ser eliminada e uma nova vida pode recomeçar. Não há nenhum motivo para se continuar sofrendo quando a razão diz que aquele amor não tem mais chance de existir. A dor emocional é apagada e fica apenas a memória do que se viveu sem dor. A dor emocional é o denominador comum da humanidade. Todavia, todo esse sofrimento pode ser resolvido e curado, aprendendo-se como conduzir um relacionamento que seja bom para os dois. O sentimento de dor é resultado de uma bioquímica específica, neurotransmissores e hormônios neuroassociados com determinada pessoa. Mudando-se essa fórmula química, a dor desaparece quase que imediatamente. É bem assim. Uma frequência específica muda essa química e a dor desaparece em poucos dias. Não há razão para continuar sofrendo desta forma. A solução existe e é a ressonância harmônica. Isso eu tô dizendo, né? Essa frase é a ressonância harmônica, foi eu que disse. Porque eu nunca vi outra solução para isso. Para problemas afetivos, para problemas financeiros, que funcionasse, né? Porque existem milhões de cursinhos aí, os cocriações aí das piriguetes de plantão querendo vender cursinho de quântica, e são todas pessoas que foram alunas do professor Hélio Couto e que fazem ressonância harmônica com ele. Tá cheio de gente que era pobretão e que agora tá ganhando dinheiro no YouTube graças à ressonância harmônica, mas nenhum faz esse trabalho que eu tô fazendo de propagar o conhecimento do professor Hélio Couto e propagar o trabalho dele de ressonância harmônica para ajudar outras pessoas. Não. A pessoa vai lá, obtém o benefício só para ela, não diz como é que ela melhorou de vida, todo mundo pensa que é algo que a pessoa é super dotada e não ajuda ninguém. E o professor Hélio Couto sempre fala que a gente tem que passar para as pessoas o conhecimento da ressonância harmônica porque o mundo precisa disso. Cada um de nós tem seus problemas específicos e que precisa de solução para que nós façamos a nossa expansão de consciência, para que a gente possa evoluir. E através da ressonância harmônica, a gente consegue esse salto de consciência, essa evolução e essa eliminação de qualquer tipo de sofrimento muito mais rápido do que com qualquer outro tipo de ferramenta, ou atendimento com psicólogo, ou religioso, ou o que for. Tá? A ressonância harmônica, ela realmente funciona e ela é baseada em ciência e não em religião. No artigo científico Como Parar de Amar Alguém, publicado recentemente, garante-se que não há uma forma de se desapaixonar, que é só o tempo que resolve isso. Comentam no artigo que é preciso fazer exercício físico para gerar dopamina para sair da depressão. No artigo também falam sobre a possibilidade de surgir uma pílula para se desapaixonar. Como sempre,
O raciocínio é baseado na física clássica, o que é totalmente diferente da física quântica, tá? Tem de ser uma pílula, uma partícula. E é por isso que até hoje não encontraram a solução para isso. Pois a solução está na mecânica quântica. Este assunto, como todos os outros, tem de ser abandonado com um paradigma, tem de ser abordado, Este assunto, como todos os outros, tem de ser abordado com um paradigma quântico. Há quase 20 anos venho explicando e mostrando que é possível parar esse sofrimento. A paixão é uma fórmula química composta de dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. É um conjunto de neurotransmissores que, numa proporção determinada, gera a paixão. É um percentual de cada neurotransmissor que dá esse sentimento. Se esse percentual de cada neurotransmissor for alterado, a paixão desaparece. Não há necessidade de sofrer. Toda a bioquímica cerebral é produto de como a pessoa pensa e sente. Isso é que faz com que o cérebro produza ou não os neurotransmissores. Isso tudo pode ser produzido, induzido e controlado, criando ou eliminando a paixão. Não há necessidade de ficar sofrendo por uma paixão não correspondida. Resumindo, com a ressonância harmônica, equilibramos a bioquímica cerebral que nos permite experimentar novamente a sensação de alegria e felicidade. Bah, essa frase é tão bala que eu vou até pegar um lápis para sublinhar. Filho, tu roubou meu lápis, cadê? Filho. Ai, vê um lápis da mãe. Sumiu com o meu lápis de novo. Ai, bonitinho. Dá aí um lápis. Viu? Fui buscar o lápis. É que essa frase é muito importante, pelo amor de Deus. Eu preciso sublinhar ela pra... Eu vou ler de novo de tão importante que é essa frase, tá bom? Resumindo, com a ressonância harmônica, equilibramos a bioquímica cerebral que nos permite experimentar novamente a sensação de alegria e felicidade. Conquistar com a utilização de arquétipos. Essa parte tá boa, né? Ai, se as pessoas imaginassem a importância do que eu tô falando, essa live teria as 700 pessoas do meu Face. Mas tudo bem. O importante é que quem merece e quem realmente precisa e já expandiu a consciência vai encontrar essa live. Conquistar alguém com a utilização de arquétipos. Conquistar é despertar no outro o sentimento do amor, da paixão e do desejo. Usando-se os arquétipos adequados, modulamos a produção dos neurotransmissores e hormônios desejados, tanto em nós como no outro. Vou mostrar pra vocês uma coisa mais fofinha do mundo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Dormindo. Agora ele fica só assim, dentro de casa, nanando, porque ele já tá um senhor. E porque ele ficou doentinho, ele teve pneumonia, agora não deixo mais ele pegar nenhum frio. Então ele fica durante o dia dentro de casa. Platão se referia aos arquétipos como ideias primordiais. Arquétipo é o projeto de tudo que existe. Nada pode existir sem antes ter sido pensado. O arquétipo é a perfeição de tudo que existe no universo. Há o jogador de futebol perfeito, o vendedor perfeito,
o empresário perfeito, o general perfeito, o professor perfeito. E existe também o arquétipo do sedutor perfeito. Tudo o que eu falar no gênero masculino se aplica também ao feminino. Todo arquétipo é masculino e tem sua contraparte feminina. Deixa eu anotar aqui uma coisa. Para eu me lembrar depois. Existe um arquétipo para relacionamentos afetivos, especificamente conquista e sedução. No cinema, isso foi mostrado no filme Dom Juan de Marco, por exemplo. Nos seres humanos, os arquétipos provocam reações afetivas e emocionais, geram sentimento através da modulação dos neurotransmissores e hormônios. Isso é da mais extrema importância em todas as áreas humanas. Tudo que se faz em publicidade é baseado em arquétipos para criar as neuroassociações com os produtos. Nos relacionamentos, a questão é a felicidade amorosa e isso, mais do que nunca, depende de arquétipos. Todo homem e toda mulher estarão vivenciando determinado arquétipo, além do que estarão rodeados de estímulos positivos ou negativos, o que inevitavelmente afetará o nível de seus neurotransmissores. Como é possível um relacionamento feliz quando um dos parceiros é infeliz ou patológico? Claro que isso é impossível. No entanto, as pessoas ficam tentando consertar o outro sem perceber que ela está vivenciando um arquétipo. Somente com a troca deste arquétipo é que será possível uma real mudança. Como os dois parceiros podem ser felizes individualmente para depois serem os dois? Colocando de uma forma científica, a resposta é que eles devem ter seus níveis de neurotransmissores no estado ideal, pois assim estarão felizes. Isso pode ser feito manipulando os símbolos dos arquétipos requeridos. Quando se está conquistando alguém, é muito importante avaliar qual o arquétipo que você está apresentando ao parceiro e qual o dele. Usar os arquétipos sedutores é um método infalível. Criada a neuroassociação correta na mente do outro com respeito a nós, não há escapatória. Como os relacionamentos são quase que exclusivamente emocionais, é muito fácil manipular isso. Quando uma das partes é racional, fica mais fácil ainda conquistar o outro. Existem inúmeras técnicas de conquista, mas todas elas requerem uma associação bioquímica, que os arquétipos dão com muito mais facilidade. Após a conquista, é indispensável manter o nível adequado de neurotransmissores em si e no outro, para que a felicidade não seja perdida. Lembre-se de que a felicidade é uma questão de bioquímica. É claro que existem outros fatores, mas como já expliquei antes, com a dose certa de endorfina, serotonina, dopamina, você será muito feliz, com toda certeza. No caso de relacionamentos afetivos, é fundamental para se criar um sentimento, tanto em nossa relação com uma pessoa, quanto dela para nós. Não levar isso em consideração é simplesmente ignorar a força mais poderosa do universo. Tudo que se fala numa conversa tem um significado simbólico. Usamos arquétipos e metáforas o tempo todo. Os arquétipos promovem a fabricação dos neurotransmissores e hormônios,
que regem nosso comportamento e sentimento. As metáforas dão o contexto no qual os arquétipos são colocados. Em tudo o que é falado ou percebido, existe uma neuroassociação com quem está falando. Isto é, a pessoa com quem falamos está criando mentalmente e emocionalmente uma ligação entre o conteúdo da nossa conversa, arquétipos, metáforas e nós que estamos falando. Quando usamos arquétipos fortes e poderosos, somos associados com o significado deste arquétipo. Quando usamos os fracos, acontece a mesma coisa. Portanto, é da maior importância saber o que se conversa. Desta conversa é que gradualmente surgirá o sentimento de amor. Isso demora porque precisa de tempo para uma reação bioquímica acontecer no corpo do outro. A quantidade exata de neurotransmissores e hormônios está sendo criada e associada. E associada conosco. Antecipar este tempo impede que isso aconteça, que o sentimento de amor seja criado. Como tudo que é poderoso, é preciso cautela, conhecimento e análise para se usar corretamente. Não se deve generalizar a aplicação de um arquétipo. Seu uso deve ser bem ponderado. Precisa estar incluído em metáforas, ou seja, histórias, com um sentido preciso do que se quer obter. Algo tão poderoso não pode ser usado levianamente. É preciso estudar muito bem o que irá falar para obter o resultado desejado. Arquétipos e metáforas são as armas mais poderosas para se conquistar alguém, porque desenvolvem amor antes que o relacionamento comece. Parece óbvio, mas o amor tem de surgir antes do relacionamento começar. Um conhecimento tão poderoso não se obtém do dia para a noite. Querer simplificar as coisas e dar saltos é pura ilusão. É preciso pensar. Para se conseguir um relacionamento duradouro, é preciso seguir um protocolo. Aí agora, o subtítulo é Gerar um campo de atração Yin e Yang. O Yin e o Yang são dois conceitos do taoísmo, que representam a dualidade de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas complementares, que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio feminino, a terra, a passividade, a escuridão, a recepção. O Yang é o princípio masculino, o céu, a luz, a atividade. Segundo essa ideia, cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende para sua existência e que, por sua vez, existe dentro de si. Assim, se deduz que nada existe no estado puro, nem tampouco na passividade absoluta, mas sim em transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista com seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. As duas forças Yin e Yang representam a fase seguida ao Tao, princípio único gerador de todas as coisas, de onde surge tudo. Quando um casal, independente do gênero, hétero ou homossexual, cria um campo de polaridades opostas, mas complementares, ou seja, Yin e Yang, por atração magnética, passa a crescer incessantemente em todos os setores da vida mental, emocional, financeiro, espiritual e saúde. Ou seja, independente se o teu relacionamento é heterossexual ou homossexual, importa que tu precisa desenvolver com o teu parceiro um relacionamento Yin e Yang, que são as energias opostas e complementares entre si, para que tu tenha sucesso em todos os outros setores da tua vida. É isso que eu entendi dessa... Eu não vou dizer que foi isso que ele disse, né? Porque é tanta gente interpretando errado o que o professor Hélio Couto disse, que eu prefiro dizer que foi isso que eu entendi dessa parte da leitura.
No que se refere a um casal, é preciso considerar se um deles é yin fraco ou forte, ou yang forte ou fraco. Uma composição yin fraco com yang fraco também é um problema para ganhar dinheiro. Dois yin e yangs fortes gera competição. Se o lado yin tiver uma parte em si mesma, yang forte, e o lado yang tiver em si mesmo o yang fraco, também dará problemas. O ideal é um yin forte com yang forte. Isso não é fácil de encontrar. Essa é uma das razões da prosperidade ser rara entre os humanos. A maioria dos casais não forma essa dupla yin e yang fortes. Esse campo formado Esse campo formado é que atrai o dinheiro e a prosperidade. Até vou sublinhar isso que é importante. Esse campo formado é que atrai dinheiro e prosperidade, yin e yang forte. O dinheiro e o sexo estão muito mais intimamente unidos do que se pensa. Essa é uma estratégia de manipulação extremamente eficiente. Mantendo a humanidade sem consciência dessa realidade, é fácil manter o planeta na pobreza e na carência. Basta colocar a culpa de tudo no sexo. Criar todo tipo de tabu e preconceito. Essa estratégia vem sendo usada pela Matrix. Realmente é genial, de uma perfeição diabólica. E os humanos caíram nela como patinhos. Outra possibilidade é se estimular a produção ilimitada de feromônios através das ondas de informação. Os feromônios são substâncias químicas que, captadas por animais de uma mesma espécie, permitem o reconhecimento mútuo sexual dos indivíduos. Anotar na hora, senão depois eu esqueço, né? Os feromônios excretados são capazes de suscitar reações específicas de tipo fisiológico e ou comportamental em outros membros que estejam num determinado raio do espaço físico ocupado pelo excretor. Existem vários tipos de feromônios, como sexuais, de agregação, de alarme, entre outros. O que nos interessa aqui são os feromônios que causam atração sexual nos indivíduos da mesma espécie. É possível implementar a produção dessa substância no nível que se desejar, com a ressonância harmônica. Quando a onda de informação entra, ela atua de qualquer forma. Ainda mais no nível hormonal, que é como esse, onde a resistência costuma ser mínima, sendo algo físico a nível bioquímico, não há problema nenhum para isso acontecer. Então, qual é a dificuldade para atrair e conquistar pessoas? Se você recebe a frequência que gera esse nível de atração, onde está o problema? Com uma pequena quantidade de feromônios é possível atrair um número grande de pessoas. A escassez de indivíduos disponíveis para relacionamentos é um mito moderno. Há 3 bilhões e meio de homens e 3 bilhões e meio de mulheres no planeta. Como é possível ter dificuldades para encontrar alguém? Onde está o problema? Se não é a quantidade, pode ser a qualidade das pessoas atraídas. Sabemos que semelhante atrai semelhante.
O que você emana atrai pessoas exatamente iguais mental e emocionalmente. Portanto, dependendo de como é a sua atitude, os resultados são compatíveis com ela. No mundo normal, já não deveria haver problemas, dada a imensa quantidade de pessoas que transita pelo planeta. Agora imagine com os recursos da ressonância harmônica. O que pode ser feito neste setor? Em todos os setores da vida, a ressonância harmônica ajuda. Em todos os setores da tua vida, a ressonância harmônica te ajuda. Escuta isso, eu sei por mim. Em todos os setores da vida, a ressonância harmônica pode melhorar a tua vida para muito melhor. Vamos mais além. Pense em alguém extremamente atraente, por exemplo, um ator do presente ou do passado. Não há problema nisso, pois não existe passado nem presente, nem futuro. É tudo uma coisa só, um contínuo, espaço-tempo. Sendo assim, você pode acessar qualquer informação. Acham que o glamour, a capacidade que esse ator tinha de influenciar o público desapareceu? Nada desaparece. A informação está gravada para sempre e pode ser transferida para uma determinada pessoa. Agora imagine se você pega a informação de um ator destes e transfere para uma mulher ou para um homem. Porque tanto faz o gênero. O que acontece? Isso potencializa o magnetismo da pessoa em nível extremo. É muito comum que um mês depois de iniciar a ressonância harmônica, a pessoa comece a chamar a atenção por onde passa. Os ex-namorados ressurgem do passado. São muitos os relatos desse tipo. E como eles voltaram do nada? O sujeito há 40 anos esqueceu dela. Depois que inicia a ressonância harmônica, na semana seguinte, a encontra nas redes sociais, por exemplo. Ele está dando um exemplo de uma cliente dele que aconteceu isso. Houve uma relação no passado e depois de cada um foi para um lado. A mecânica quântica fala em entrelaçamento quântico, neste caso. Mas quando ocorre uma alteração maciça do magnetismo de um deles, o outro lembra e vem atrás. E os demais, se em última instância, na verdade, todo mundo está correlacionado. E os demais, se em última instância, na verdade, todo mundo está correlacionado. Nós todos estamos interligados e correlacionados, entendeu? Então, qual é o problema em termos de relacionamentos se é usuário da ressonância harmônica? É a sua mente quem está sabotando. Porque aquilo que se acredita se cria, literalmente. Por isso que é sempre falado. Ai, me enrolei agora. Parece que eu não sei ler, né? Às vezes dá um troço e eu leio o contrário. Por isso que é sempre falado. É necessário trocar o paradigma. Usar a ressonância harmônica e continuar acreditando que tudo é impossível, o que acontecerá? Ficará mais impossível ainda, porque agora você está potencializado. Então, tudo aquilo que se pensa ficará muitas vezes multiplicado. Por esse motivo é preciso mudar sempre o pensamento e o sentimento. Não existe limite de informação que pode se colocar. Todos os dias alguém descasa, todo dia se rompe namoro, todo dia acaba noivado, etc. Então tire essas limitações da mente. Na prática, teoricamente, você tem 3 bilhões de pessoas. Portanto, atrai-se aquilo que se pensa. Com a ressonância harmônica, fica mais forte ainda a sua capacidade de atração daquilo que você pensa. Assim, onde houver pensamentos limitantes, ficarão ainda mais poderosos.
Nos relacionamentos afetivos, existe uma dinâmica que deve ser observada desde o início para que se possa ter sucesso. O princípio da incerteza, definido por Heisenberg, Nobel de Física, diz que a partícula tem posição e momentum, e que não é possível medir as duas coisas ao mesmo tempo. Ou sabe-se sobre uma ou sobre a outra. Acontece a mesma coisa quando duas pessoas iniciam um relacionamento. Considerando apenas a posição, estágio de crescimento, é possível por algum tempo que o relacionamento exista, mas levando em conta o momentum, velocidade do crescimento, percebe-se que dentro de determinado tempo o relacionamento tornar-se-á inviável. Ele está falando de um determinado relacionamento, tá? Tudo no universo é dinâmico. A teoria do caos comprova isso claramente. Em determinado instante da vida, uma pessoa pode estar estável, ter boa situação profissional, saúde, dinheiro, educação. Tudo está bem. É uma pessoa com regularidade de comportamento, inserida na sociedade, com boa formação e etc. Outra pessoa, pelo contrário, vem crescendo. Não importa se começou de baixo ou já nasceu com todas as condições materiais, educacionais, etc. para crescer. Essa pessoa tem um momentum maior que a outra. Sua dinâmica de crescimento em todas as áreas ou em apenas uma é muito maior que a primeira. Eu vou ter que ir ali no banheiro, só o nariz. Então eu parei aqui, eu vou dar uma marcadinha pra não me perder na volta, tá bom? Eu tenho que ir no banheiro, mas é rapidinho. Vou deixar o livro assim para as pessoas saberem que eu tô lendo esse livro. Já volto. Filho, não fica muito tempo na frente do computador. Por causa da radiação, já te falei. Voltei. Onde nós paramos? Alguém me diz? Ninguém vai me dizer. Então tá, mas eu marquei. Eu tava só brincando. Eu marquei. Porque agora eu tô aprendendo a ser uma pessoa um pouco mais eficiente. Peraí. Nas minhas atitudes. Em algum ponto da vida, elas se encontram. Uma está estável e a outra subindo. Evidentemente, por um período. E isso depende tanto da posição de uma quanto do momentum da outra. O relacionamento pode durar. De acordo com a posição e o momentum das duas partes, é que tu vai saber se vai durar aquele relacionamento ou não. Dependendo, entendeu? Uma pessoa que tá se dedicando, estudando, e a outra não gosta de estudar, por exemplo, só gosta de coisa fútil, e a outra é super ligada em estudo, em conhecimento, em medicina, em física, sei lá, não vai fechar. Uma pessoa só vai estar ligada em coisa fútil e a outra não.
Porque o sexo é quanto por cento de um relacionamento? As pessoas não passam 24 horas por dia fazendo sexo, né? Elas precisam ter coisas em comum. E essas coisas em comum que vão gerar isso, quer ver? Ele tá falando aqui na posição e momentum, né? Que ele já explicou anteriormente. Depois de algum tempo não há mais a complementaridade entre os dois, se é que antes havia. A frequência entre os dois já é tão diferente que não dá nem estática. Quando sintonizamos uma emissora de rádio no dial, à medida que vamos chegando perto da frequência da emissora daquela estação, começamos a ouvir um chiado, devido à estática. Está perto, mas não está lá. Quando sintonizamos na frequência exata, o som está limpo e claro. Se nos afastarmos, a estática aparece novamente. Rinite, sempre me dá essa hora, por causa do frio. Ai. Dentre uma faixa de frequência, ainda há muita comunicação entre as duas pessoas. Mas como o momentum é diferente, mais cedo ou mais tarde, não há mais contato entre os dois. É muito importante perceber isso quando se começa um romance. E é muito importante não se vender um peixe que não se vai entregar. Ele botou entre aspas isso, vender um peixe que não se pode entregar. É muito importante não se vender um peixe que não se vai entregar. Isto é, fingir que gosta das mesmas coisas que o outro gosta, dos mesmos livros, filmes, religião, divertimentos, etc. Nesse caso, está se fingindo uma posição porque a pessoa que finge já percebeu que o momentum da outra é muito maior. Como não dá para alcançar, finge-se que se está na posição do outro e que se consegue acompanhar seu momentum. Essa atitude pode ser sustentada por pouco tempo. Portanto, é preciso que haja uma avaliação realista tanto da posição quanto do momentum das duas pessoas para que haja a mínima possibilidade de sucesso no relacionamento. Para fazer uma avaliação realista, é preciso raciocinar e conversar. É preciso tempo para avaliar. Isso não é fácil de fazer quando se tem paixão, mas é preciso. E estamos falando de um relacionamento em que haja paixão, e não somente interesses sociais, econômicos e familiares. É lógico que a pessoa que não tem momentum como a outra pode resolver crescer e correr atrás do prejuízo. Só que se a pessoa que está nessa posição, se a pessoa já está nessa posição, é porque sua zona de conforto é grande. E sabemos como a zona de conforto é apreciada pelo ser humano. Quem tem momentum não para nunca de crescer. Faz parte da sua natureza ou entendeu que o universo é assim e é preciso acompanhá-lo. Depois de um tempo, isso passa a fazer parte da natureza da pessoa. Já está incorporado em sua personalidade. Fica fácil crescer, então. Se essa dinâmica for entendida e avaliada, muito sofrimento será evitado e muita alegria se terá nos relacionamentos. E este planeta só será feliz quando os relacionamentos o forem. Fim. Agora nós paramos na página 180. Imagina, eu estava na 149 quando eu comecei a ler hoje. A próxima live será sobre sexualidade. Olha que maravilha. Quem não ama esse assunto, todos amam, né? Quero ver quantas pessoas vai ter na próxima live, tá bom? Mas essa eu vou fazer só amanhã, porque agora eu vou ler outro livro. Aí eu vou ler sozinha, né? Não vou ler com vocês, tá bom?
Então é isso por hoje. Boa noite, bom descanso para todos. Espero que vocês aprendam a alegria da leitura. A leitura produtiva, tá? Não é romancezinho de filme. É a leitura produtiva. A mecânica quântica é o que pode abrir a mente das pessoas e expandir a consciência de vocês, de todos nós. Tá bom? Uma boa noite. Se alguém tiver interesse neste livro, eu posso passar para vocês. Me fala nos comentários da live que eu passo para vocês por o PDF, tá bom? Filho, a Megzinha fez xixi. Tá bom? Tchau!